Dando continuidade, então, à nossa aula de riscos ocupacionais, o último slide que eu terminei de explicar foi sobre, então, os riscos químicos, e eu detalhei que é importante ler com cuidado os rótulos, né, esses símbolos que nós vamos ter aí nas embalagens, assim como saber também a classificação dos produtos que nós estamos manipulando. Então, o próximo conteúdo que nós vamos falar agora, vamos falar sobre risco biológico. Esse risco biológico, então, ele vai estar presente em todos os ambientes de trabalho, mais especificamente nas pessoas que trabalham em questões médicas hospitalares, né? Farmacêuticos, biomédicos, médicos, enfermeiros, tecnólogos em radiologia e também, claro, os tecnólogos em estética e cosmético, né? Porque nós estamos lidando constantemente com micro-organismos. E quando nós falamos em risco biológico, nós estamos falando da exposição a micro-organismos. Então, vocês vão ter a disciplina de microbiologia, né? E esses micro-organismos, eles podem ser bactérias, podem ser vírus, fungos, parasitas, protozoários. Então, vários agentes micro-organismos podem causar esse risco biológico. Esses micro-organismos, então, eles vão gerar, a partir do contato com o ser humano, uma doença. Ou melhor, eles podem gerar uma doença. Então, não é todo micro-organismo que gera doença, tá? Aqueles que geram doença, eles possuem, então, um risco biológico. São, então, aí, esses micro-organismos muito importantes para a biossegurança. Sendo que nós temos vários tipos de micro-organismos. Nós temos aqueles micro-organismos altamente patogênicos, e quando eu falo de altamente patogênicos, eu quero dizer que eles causam, ou melhor, podem causar facilmente uma doença. Então, nós estamos, por exemplo, em época de coronavírus, né? Pandemia. O coronavírus é um micro-organismo altamente patogênico, ele causa doença. Mas nós temos micro-organismos que causam pouca doença, ou quase que nenhuma. Então, nós temos diferentes graus de risco quando nós falamos de micro-organismos. E esse micro-organismo, então, independente do grau de risco dele, nós precisamos nos proteger enquanto trabalhadores, para minimizar a exposição para com esses agentes. Nesse sentido, então, os micro-organismos, eles podem causar lesões entrando no nosso organismo através da via cutânea, pela nossa pele, através da via respiratória e através da via digestiva. Então, o micro-organismo, ele vai ter a via própria para causar a lesão. Por exemplo, o coronavírus. Se nós tivermos o contato apenas com a pele, não vai causar nenhum problema. Por isso que nós temos que lavar a mão constantemente, né? Para eliminar esse potencial vírus na nossa pele. O problema do vírus é quando ele entra pela via respiratória. Já outros tipos de micro-organismos, eles têm que entrar no nosso organismo através da via digestiva. Então, por exemplo, uma bactéria ou um vírus que causa uma diarreia, se você inalar, respirar esse vírus ou bactéria, em geral não vai causar nada. Então, cada micro-organismo possui a via de entrada específica. Essa via de entrada aí na imagem está faltando uma via, que é a via percutânea. Então, tem a via cutânea pela pele, respiratória, digestiva. E nós temos outra via, que é a via percutânea. É quando a gente fura a pele. Percutânea.
Então, essas 4 tipos de vírus. Então, como explicado, né? O micro-organismo tem que entrar em um desses 4 mecanismos de entrada. E para minimizar, então, a exposição a esses agentes biológicos, ao risco biológico, o profissional da saúde ele tem que se paramentar com os EPIs aí necessários que eu expliquei na semana passada. Bom, os, então, micro-organismos, eles possuem diferentes tipos de risco, chamado ou classificado, melhor falando, em risco 1, 2, 3 e 4. Esse tipo de risco depende da probabilidade desse micro-organismo de causar doença. Então, por exemplo, no risco 1, nós temos aqui uma bactéria, Bacillus subtilis. Essa bactéria, ela possui um risco baixíssimo de causar e de infectar o ser humano e os animais. Então, uma bactéria basicamente inofensiva para o ser humano. É a bactéria, por exemplo, que nós possamos ter no nosso intestino, compõe a nossa flora bacteriana. Já as bactérias, os micro-organismos, classificados como risco 2, eles possuem um baixo risco para a comunidade. E nós temos algumas medidas para prevenir esses micro-organismos. Há exemplos de micro-organismos da classe 2, ou risco 2. Febre amarela, vírus da hepatite, do Mansoni. E de acordo com o documento da Anvisa, chamado Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, se não me engano, esse documento de 2011, o coronavírus ele é classificado como um risco 2. Então, o coronavírus, não sei se vocês sabem, ele já é um agente patogênico, né, um agente microbiano, conhecido há muito tempo. Claro que esse subtipo agora, né, o Covid-19, ele é recente, mas também é classificado como risco 2. Possui um risco moderado, não um risco alto, né? A taxa de letalidade dele é uma taxa de letalidade considerada baixa. Então, nós temos aqui agora o HIV, que já é uma classe, um risco 3, e o ebola, varíola, né, que já é considerado risco elevado, porque são agentes microbianos altamente patogênicos, em que não existe nenhuma medida preventiva, né? É muito complicado tratar e prevenir a infecção por esses agentes aqui. E cada laboratório de pesquisa, de acordo com a necessidade ou com o desejo, eles são classificados pela Anvisa e pela OMS de acordo com os níveis de biossegurança. Então, se o laboratório é classificado como nível de biossegurança 1, quer dizer que ele só pode manipular agentes biológicos classe 1. Se o nível de biossegurança for classificado como nível de biossegurança 2, ele pode manipular agentes 1 e agentes 2. Agentes biológicos de risco 1 e agentes biológicos de risco 2. O nível de segurança 3, ele pode manipular tanto agentes biológicos de risco 1, 2 e 3. Então, esses 3 tipos de agentes podem ser manipulados nesse laboratório. E o risco 4, aqui no Brasil tem pouquíssimos laboratórios classificados como nível de segurança 4. Poucos lugares no mundo nós temos esses laboratórios aqui. Laboratórios realmente que a entrada é muito restrita. Já o de nível 3 também é mais complicado, mas o mais aí difícil de ter acesso é o nível de segurança 4. Naquele videozinho que eu passei no final da aula passada sobre o filme Epidemia, mostra lá falando risco 1, risco 2, risco 3. Mas depois vocês dão uma olhada no finalzinho da aula passada, que ele mostra esses níveis de biossegurança aí. Bom, e por último aqui nós temos o risco ergonômico. Esse risco ergonômico aí é uma ciência que está sendo cada vez mais estudada. E o risco ergonômico ele é classificado como fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença. Repetindo, fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença.
são considerados riscos ergonômicos. Vou aqui elencar alguns. O mais dito aí na literatura é com relação ao esforço físico. Então, o esforço físico, por exemplo, levantar algo muito pesado, pode gerar um risco ergonômico. Além disso, movimentos repetitivos. Será que vai caber aqui? Movimentos repetitivos. Então, todo trabalho que gere movimentos repetitivos gera risco ergonômico. Por exemplo, o próprio ato que eu, professor, estou lá exposto a ficar levantando o braço, escrevendo no quadro, é um tipo de risco ergonômico. Bom, além do esforço físico e do movimento repetitivo, nós temos outros exemplos de risco ergonômico, como aqui está mostrando, postura inadequada. Então, a postura em frente ao computador aí que nós temos hoje em dia é a mais inadequada possível, né? E isso é um exemplo de risco ergonômico. Então, o trabalhador ele deve ser prevenido desse risco, né? Do perigo que nós temos aí. Além, então, do esforço físico, do movimento repetitivo, de postura inadequada, nós temos situação de estresse, pressão psicológica, assédio moral, assédio sexual, são riscos ergonômicos, que vai interferir com a integridade física e mental do trabalhador. Bom, esse tipo de risco, então, traz uma série de consequências. As consequências que o risco ergonômico vai trazer são consequências mais de médio a longo prazo, tá? Aí pode gerar ansiedade, estresse, depressão, uma série de doenças mentais. A principal ansiedade. Além disso, pode gerar problemas musculares. Problemas de coluna, joelho, que é a postura inadequada do joelho, problemas nas articulações, entre outros. Pode gerar problemas cardiovasculares. Ih, que deu errado. Cardiovasculares. E o que é mais dito aí na literatura são os problemas conhecidos como LER, lesão por esforço repetitivo, e mais recentemente, DORT. DORT quer dizer distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Isso aqui são duas patologias, duas doenças ocupacionais relacionadas, então, ao ambiente de trabalho. E aqui eu trago uma imagem que mostra a posição correta de nós ficarmos, estudarmos, trabalharmos em frente a um computador, e a outra imagem que mostra as consequências de nós ficarmos com a postura errada. Então, por exemplo, quando o computador fica numa posição abaixo ou acima dos olhos, isso pode gerar cansaço, fadiga visual, inclusive os olhos ficarem mais secos. As mãos, se elas não tiverem o apoio correto, pode gerar cãibra nos dedos. A perna, se não ficar na posição correta, que é essa aqui, pode ter pernas inchadas, varicosas, as veias. A coluna pode gerar dor, lombalgia, é dor na coluna, torcicolo e uma série de complicações aí que nós podemos ter ao longo da vida. Então, a ergonomia, os riscos ergonômicos, eles vão gerar problemas, lesões e doenças a médio e longo prazo. A curto prazo é difícil acontecer essa lesão. Bom, uma vez então que nós entendamos a importância dos riscos, é importante também nós entendermos que esses riscos
eles acontecem por conta de substâncias, principalmente o risco químico e o risco biológico. Então, o risco químico e o risco biológico, eles acontecem por conta de substâncias que nós estamos aí utilizando no nosso dia a dia. E essas substâncias, a algum momento, elas serão descartadas. Então, para terminar de falar sobre risco, nós temos agora o tópico de gerenciamento e descarte de resíduos. Então, uma vez que eu tenho lá uma substância química, uma substância biológica, como que eu tenho que pegar esse resíduo, esse resto que eu estou lá no meu trabalho e descartar corretamente? Nesse sentido, nós temos que entender que o ser humano produz dois tipos de resíduos: resíduos não perigosos e resíduos perigosos. Resíduos não perigosos, por exemplo, o resto de alimento, papelão, plástico, alumínio, são exemplos de riscos não perigosos, que nós temos aí então que fazer o descarte ou através da reciclagem ou através dos aterros sanitários. Já os resíduos perigosos, que nós profissionais da saúde vamos ter contato, eles têm que ser descartados diferente. Você não pode pegar aqui um produto radioativo, um produto aí que emite radiação e pode descartar em qualquer lugar. Então nós temos como exemplo o acidente aqui de Goiânia, o Césio, né? Lá em 88, se não me engano, que é um exemplo onde o resíduo perigoso não foi corretamente descartado. Então, tanto o curso de radiologia quanto o curso de estética, os dois profissionais no futuro vão trabalhar com resíduos perigosos. E vocês têm que saber como descartar corretamente esse resíduo. E não só vocês que vão trabalhar, profissional da saúde, todo mundo tem que saber que algumas substâncias não podem ser jogadas em qualquer lugar. Por exemplo, eu como farmacêutica, né? Uma das minhas funções é instruir o cidadão que não pode jogar medicamento no lixo. Medicamento é uma substância perigosa para o meio ambiente. Então tem que ser descartado da maneira correta, ok? Então, quando nós falamos de resíduos, e o ser humano produz vários resíduos ao longo da vida, esses resíduos são classificados em 5 tipos. Resíduo A, B, C, D e E. Falando primeiro sobre os resíduos do grupo A. Resíduos do grupo A compreendem componentes que podem apresentar risco de infecção. Então, são substâncias potencialmente perigosas. Potencialmente perigosas. Então, não quer dizer que vai causar infecção. Pode causar. Potencialmente perigosas no seguinte aspecto, de causar infecção. Então, são substâncias que vão conter micro-organismos. Então, exemplo de resíduos da classe A. Nós temos restos de culturas de bactérias, sangue, carcaças de animais, carcaça de ser humano, peças anatômicas, vacinas, estoques de micro-organismo. Então, são substâncias que podem causar infecção. Qualquer substância, então, que esteja contaminada com sangue ou com secreção animal é classificada como potencialmente infectante. E tem que ser descartada nesse saquinho branco, tá? Porque é um saco, então, que vai ter lá o rótulo de infectante e não pode ser descartado no lixo comum. Tem que ter uma empresa que vai lá, recolhe esse lixo, né? Trata esse resíduo para depois, de fato, colocar no meio ambiente. Em geral, esse tratamento é feito por incineração. Queima o material biológico, né? Incineração. Ou outro tipo de tratamento, que vai então destruir qualquer tipo de micro-organismo que esteja presente nesse resíduo. Bom, então, grupo A são substâncias potencialmente infectantes, que podem causar infecção. Agora, substâncias do grupo B, resíduos
do grupo B. Os resíduos do grupo B são obrigatoriamente substâncias químicas que podem, então, agredir o meio ambiente, assim como podem levar a lesão, né? Então, exemplo de substâncias químicas importantes aí para os cursos que eu leciono, né? O mais importante são os reveladores e fixadores de raio-x. Então, alguns lugares ainda trabalham, né, com raio-x físico, diria assim, né, não digital, e ainda utilizam os reveladores. São substâncias químicas potencialmente perigosas. Para a área de estética e cosmética, nós temos aí vários ácidos que não podem ser descartados no meio ambiente. Eles têm que ser descartados em galões de plástico, que uma empresa vai lá, recolhe esse resíduo químico, faz lá o tratamento ideal para esse resíduo químico, para depois, de fato, poder colocar esse resíduo, voltar esse resíduo para o meio ambiente. Então, nós temos aí filmes e soluções radiográficas, medicamentos, substâncias de laboratório, resíduos odontológicos, entre outras substâncias que são classificadas como classe C. Desculpa, classe B. Agora, classe C. Classe C é extremamente importante para a radiologia, porque são resíduos radioativos. Então, qualquer substância que cause resíduos radioativos, ficou errado, né? Radioativos, ficou errado, são classificados como resíduos do grupo C. Essas substâncias têm que ser descartadas, então, num recipiente onde tem um símbolo aí, o símbolo de perigo radiológico, né? E devem ter, então, todo o tratamento ideal, ser colocado no lugar contendo, então, todo o revestimento de chumbo para evitar a exposição radiológica inadequada, principalmente do meio ambiente, né? O pessoal da radiologia, eu recomendo que dê uma pesquisada aí sobre o acidente que nós tivemos com o Césio, né? Vocês já devem ter ouvido falar na própria faculdade, né? E como tem que ser feito o descarte correto dos equipamentos radiológicos, né? Para evitar a exposição das pessoas e do meio ambiente. Resíduos agora da classe D. Resíduos da classe D são os resíduos comuns. Então, esses podem ser jogados no lixo comum, no saco de lixo que você tem na sua casa. São resíduos tais como alimentos, roupas, fraldas, copos, toalha, papel. Sempre que possível, né, e quando recomendado, né, recomenda-se que nós façamos o descarte dos equipamentos recicláveis, né? Então, o lixo reciclável, aqui em Goiânia nós temos a coleta. É recomendado separar esse lixo para fornecer, então, para as empresas que fazem o tratamento ideal. E, por último, aí nós temos os resíduos classificados como grupo E. Esses resíduos são resíduos perfluorocortantes, que não necessariamente sejam contaminados com sangue, tá? Então, são equipamentos perfluorocortantes. Por exemplo, o vidro é um equipamento perfluorocortante, né? Um vidro quebrado. Então, o ideal é que nós descartemos o vidro nesse grupo E, para ter, então, um descarte ideal e evitar que o trabalhador que recolhe esse lixo se machuque. Bom, no laboratório de saúde, então, esses equipamentos são descartados no que nós chamamos de Descartex. É essa caixa amarela. Isso aqui é chamado de Descartex. Na sua casa você não vai ter essa caixa amarela, né? Mas quebrou alguma coisa, vai ter que jogar no lixo, coloque numa caixa de papelão, para evitar que o trabalhador, então, se lesione quando for recolher o seu lixo. Então, classe E, qualquer equipamento perfluorocortante, trabalhando lá no laboratório, qualquer uma clínica, né? Quebrou um copo, mesmo que o copo não esteja infectado, ele tem que ser descartado nesse Descartex, ok?
Bom, uma vez então que nós seres humanos produzimos muitos resíduos, muitos mesmo, esse resíduo tem que ser manipulado e manuseado da melhor maneira possível. Sendo que existe aí então uma legislação a respeito desse manuseio, né? Só voltar um slide aqui, porque eu acho que eu pulei esse slide. Então, nós temos a legislação aqui, que vai falar como que tem que ser o manuseio, né? Essas duas legislações, um do CONAMA e outro da Anvisa, uma do Ministério do Meio Ambiente, outro Ministério da Saúde, que vai falar qual que é o manuseio correto desses resíduos, né, de saúde. Então, nessas duas legislações, vai falar então que os resíduos de serviços de saúde, esse RSS, eles têm que ser primeiro separados, segregados, tratamento interno, como por exemplo o uso da autoclave, da estufa, né? E vai tratar esses equipamentos, tirando então os perigos que eles possam ter. Aí a empresa vai ter que acondicionar esse resíduo por algum tempo, vai ter que identificar esse resíduo, se é um resíduo biológico, químico, né? Vai ter que ter lá a coleta interna, que aqui nós temos um exemplo de coleta interna. Vai lá armazenar esse resíduo por um tempo, para depois vir então uma empresa externa, e essa empresa vai tratar. Grande parte das vezes esse tratamento, como eu já disse, é feito por incineração. Então nós temos empresas especializadas em incineração. Aqui no estado, o nome uma das empresas é esse aqui, Incinera. Para então essa empresa que fez o tratamento final, colocar o resíduo no meio ambiente sem ter perigo para o meio ambiente e para o ser humano. Bom, para continuar agora a falar, eu vou falar agora sobre mapa de risco. Então, nós temos agentes biológicos, químicos, físicos, né? Sendo que os agentes biológicos e químicos, como eu acabei de explicar, além de possuírem o próprio risco, eles têm que ser descartados de maneira correta, né? E em qualquer ambiente de trabalho, pela legislação, esse ambiente tem que ter um mapa de risco. O que é, de fato, um mapa de risco? Então, o conceito de mapa de risco, que nós podemos falar de maneira mais simples, é a planta baixa que mostra os riscos presentes no local de trabalho. Vou repetir. Mapa de risco é a planta baixa que mostra os riscos presentes no local de trabalho. Qual que é a função desse mapa de risco? Para que esse mapa de risco serve? Para conscientizar os trabalhadores sobre os riscos existentes. Então, por exemplo, quem vai trabalhar aqui nesse local aqui, vai saber que existe risco ergonômico nesses dois ambientes, vai saber que existe risco biológico nesse outro ambiente, vai saber que existe risco físico e biológico aqui, vai saber que existe risco ergonômico, biológico e físico. Aqui na cozinha, risco químico, risco de acidente. Então, para que nós consigamos entender o mapa de risco, é necessário essa legenda, que essa legenda é adotada no Brasil inteiro. Eu não tenho certeza se é no mundo, mas eu acho que é no mundo inteiro. Essa legenda quer dizer que, quando eu tenho um mapa de risco, e aonde tiver verde, todo lugar que tiver verde, quer dizer que aquele lugar verde, ele apresenta um risco físico. Pode ser risco de explosão, risco de eletricidade, risco de queda, vários tipos de risco. Quando eu estiver num ambiente e esse ambiente tiver um símbolo vermelho, quer dizer que esse ambiente possui um risco químico, possui substâncias químicas potencialmente perigosas para o ser humano, seja através da via respiratória, inalatória, riscos de irritação das vias aéreas, risco cutâneo, mental, etc, né? Da mesma forma, se tiver um símbolo, isso aqui era para ser marrom, tá? Um símbolo aí marrom, bege, né? E isso quer dizer que esse ambiente de trabalho apresenta risco biológico. Então aqui
nós temos risco de bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitas, que podem ser agentes biológicos potenciais ou não, né? Perigosos ou não. Então aqui nós temos, por exemplo, o banheiro. O banheiro é um lugar que nós temos muito risco biológico, né? O nosso próprio banheiro aí de casa, se nós não fizermos a higienização correta dele, é um lugar que nós temos vários riscos. Refeitório, está trabalhando com alimento, não está? Esse alimento, se não for armazenado inadequadamente, pode servir como meio de cultura para as bactérias. Então, risco biológico. Risco ergonômico. Risco ergonômico, então, movimentos repetitivos, postura inadequada. Aí nós temos aqui, principalmente, a administração. Então, a administração mexe muito com o computador e sofre uma série de pressões aí, né? Que é mais perigosa. Assim como a linha de montagem, o refeitório, entre outros lugares, né? E por último, quando nós tivermos esse símbolo aí azul, quer dizer que nós temos o risco de acidentes. Queda, eletricidade, iluminação inadequada, risco de explosão. Por exemplo, aqui, ó, na cozinha. A cozinha nós temos lá o botijão, gás, fogo, né? Então é um lugar perigoso. Nós podemos ter o risco de explosão. Então, aqui nós temos a planta baixa de um lugar, né? E vai ter todos os tipos de risco. Só que nem todo lugar vai ter os 5 tipos de risco. Pode ter predominantemente um, menos o outro, né? Em todas as situações aí. Aí aqui eu coloquei a imagem de um setor de radiologia do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal do Alagoas. Foi o que eu achei de radiologia, né? Que eu achei de radiologia. E nós temos então aqui do lado a legenda, que vai falar então os riscos presentes nesse ambiente, ele até explica cada um dos riscos, né? E aqui nós temos a planta baixa então desse setor de radioterapia, né? Sendo que nós temos então a legenda das cores e o grau, leve, médio e elevado, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um risco elevado nessa sala do acelerador linear. Um risco elevado físico. Por quê? Como é radioterapia, é uma exposição à radiação ionizante, né? Então é muito importante aí. Da mesma forma, aqui nós temos um risco elevado físico. Agora aqui nós já temos risco físico médio, pequeno. Agora aqui, ó, aqui e aqui, tá vendo que nós temos uma circunferência cortada ao meio, uma cor tá amarela e a outra cor tá de marrom? Quer dizer que aqui é um risco, como o símbolo tá pequenininho, é um risco leve. Quer dizer que é um risco leve, ergonômico e biológico. Então, quando nós temos essa situação aqui, vou apagar a imagem, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essas aqui, quer dizer que eu tenho os dois riscos de igual proporção. No caso dessa imagem aqui, risco biológico e risco químico em igual proporção, no caso é nível médio, e nessas duas aqui, risco ergonômico e risco biológico de maneira risco leve. Então, aqui nós temos um exemplo, então, do setor de radioterapia de um hospital, com os diferentes departamentos, e cada departamento com o seu risco aí, né? Químico, biológico, ergonômico, de acidente. Da mesma forma, nós temos aqui outra seção, a seção de medicina nuclear, também é onde a radiologia pode atuar, né? E repara que aqui na administração de radiofármacos, então, nós temos o risco de acidente médio, e nós temos aqui um risco pequeno, leve. Esse risco leve é ergonômico, é biológico e é físico. Então, da mesma forma que eu posso ter lá o risco dividido ao meio, eu posso ter também dividido em 3 partes iguais. E pode ter, inclusive, dividido em 4 partes iguais, tá? Bom, aqui agora nós temos outro exemplo de mapa de risco. Eu tentei achar um de alguma clínica de radiologia, mas não achei, tá? Mas aqui o que eu quero chamar de destaque
é que nós temos aqui esse risco e esses aqui. Então, eu tenho aqui um nível médio, só que eu tenho 2 cortado ao meio e outro aqui. Então, nós temos esse aqui azul escuro, que seria o risco físico, e esse azul claro aqui, que seria o risco de acidente, e esse marrom. Quer dizer que o risco físico, ele é médio, já o risco biológico de acidente, ele é leve. Então, pegou um e cortou aqui. Esses 4, quer dizer que os 4 possuem a mesma intensidade. Então, os 4 possuem risco grande. Risco físico, risco de acidente, risco biológico e risco ergonômico. Então, quando eu tenho assim, no mesmo circunferência, 3, mas não é área igual, como esse aqui, um deles possui nível médio, os outros 2 nível pequeno, ok? E quando eu tenho 4 áreas iguais, os 4 possuem o mesmo tipo de risco, grande no caso, ou elevado. Bom, então na aula de hoje, nós falamos aqui sobre os tipos de risco. Explicamos também sobre o descarte destes resíduos biológicos e químicos e falamos sobre o mapa de risco. Então, com isso, terminamos esse assunto. A próxima aula que nós daremos será sobre fogo, incêndio e combate ao fogo. É uma aula bem interessante e bem legal. Então, o próximo conteúdo aqui, conteúdo de fogo. É interessante, é um conteúdo interessantíssimo para qualquer pessoa, independente da área, ok? Bom, para terminar de fato a aula aí, né, recadinho importante. Então, os exercícios que vocês deverão responder para validar presença serão 2 questões da unidade de riscos ocupacionais e 2 questões da unidade de riscos químicos, ok? Então, totalizando 4 questões, 2 de riscos ocupacionais e 2 de riscos químicos. Para a estética, tem plano de estudo que eu vou deixar lá no Classroom, para vocês também complementarem aí as atividades. E um recadinho, né? Toda grande mudança, ela é precedida por um caos, né? Então, nós, teoricamente, estamos vivendo aí o caos por conta dessa pandemia, o que nos possibilita a chance, tá? De uma grande mudança. Então, que sejamos abertos a essa grande mudança aí, que Deus está programando para a gente, possamos ter fé que tudo vai dar certo. Qualquer dúvida, deixa aí no Classroom e também estarei utilizando, né, para tirar dúvida, o Zoom por videoconferência, beleza? Ficarei disponível lá durante o período da aula, lembrando que a gente tem intervalo das 20h25 às 20h45, certo? Beijo, fico todo com Deus, bons estudos, qualquer dúvida, coloque aí no chat e até mais, se Deus nos permitir.